Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais uma videoaula. Essa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre criando cadastro simples, né? Utilizando o ASP.NET Core 3.1 C# com uma base de dados MySQL Server, certo? Vamos lá. ASP.NET 3.1 C# criando cadastro simples usando banco de dados MySQL. Lembrando que foi um pedido de um inscrito aqui do canal. Uma sugestão dele. Objetivo, criar um cadastro simples utilizando o ASP.NET Core 3.1. A gente vai gerar um banco de dados pelo fonte, certo? Do C#. Utilizar o MySQL como banco de dados. As ferramentas que a gente iremos utilizar e as bibliotecas são o Visual Studio 2019, versão Community para estudos. A biblioteca que a gente vai utilizar é o Entity Framework Core. Lembrando que essa biblioteca, pessoal, a gente sempre utiliza no canal, né? O Entity Framework Core para fazer algumas implementações que acessam banco de dados. Porém, existem algumas outras bibliotecas que você também pode utilizar, que é a mysql.data.entity-framework-core e também a mysql.entity-framework.design. Porém, nós não iremos utilizar essas duas bibliotecas aqui, tá? Pessoal, atenção que nós não iremos utilizar. Só para saber que existe também, você pode utilizar caso você não queira utilizar o Entity Framework Core. No nosso caso, a gente vai continuar utilizando o Entity Framework Core para acessar a base de dados, certo? Então, e o banco de dados, né, MySQL Server, que nós iremos utilizar também na videoaula. As linguagens são C# e MySQL. O MySQL eu baixei aqui no site do mysql.com mesmo, Product Workbench, né? Eu selecionei aqui a opção Go to, né, na página para você fazer o download e basicamente depois que ele fez o download eu instalei a versão full. Ele aparece essa primeira tela aqui, certo? E agora vamos ao fonte para a gente ver, né, essa primeira tela. Aqui eu tô com o meu MySQL. Vou vir aqui, vou colocar aqui a minha senha que eu criei, né, quando eu instalei ele. É tudo next, é bem simples mesmo, certo? Porém, pessoal, nessa videoaula a gente não vai fazer comandos no banco de dados aqui. No caso, eu vou mostrar um exemplo aqui, que é um exemplo uma sugestão do inscrito que ele pediu para criar essas colunas. No caso, se eu fosse criar pelo banco, eu colocaria aqui create database, né, o nome da database, aí use database, a database que eu iria usar, e o comando para a gente criar a nossa tabela no banco. Porém, nós não iremos criar a tabela por aqui, certo? Vou fechar aqui e vamos para o nosso Visual Studio. No Visual Studio eu vou vir aqui, vou clicar aqui em novo projeto. Aqui eu vou selecionar aplicativo web ASP.NET Core, Next. Aqui eu vou colocar MySQL, Web MySQL e vou criar esse projeto. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar esse projeto aqui para baixar, né, caso você queira baixar esse projeto, mas o interessante é que você tente fazer esse projeto acompanhando o vídeo, assim você vai fixar o que foi dito aqui no canal. Agora eu vou tirar essa seleção aqui HTTPS, como é um exemplo, né, então a gente não vai precisar da HTTPS, então vamos criar. Pronto, após a criação aqui do projeto, eu vou vir aqui em Modules, né? Vou clicar com o botão direito aqui e vou criar a minha primeira model, que vai ser a de usuário. No caso, a gente vai fazer um cadastro de usuário bem simples, um CRUD simples, certo? Usuário, adicionar. Para ficar um pouco mais rápido aqui, pessoal, eu vou colar a tabela aqui. Lembrando que eu faço isso mais porque o pessoal pediu para ser um pouco mais rápido nos vídeos, porque às vezes fica fica longo o vídeo, né? Então fica ruim até para assistir mesmo. Então, no caso aqui é essa tabela que nós iremos utilizar, que é a tabela de usuário, certo? Que vai ter algumas colunas. Eu vou dar um contraponto aqui para adicionar a referência do Data Annotation, né? Pronto, aqui a sugestão dele, vou selecionar essa opção aqui, ele já vai carregar aqui pra gente. Carregou? Deixa eu ver. Não? Aqui, pronto. Deixa eu ver se ele vai carregar. Pronto, ele carregou. Agora aqui também, contraponto aqui no display.
Ele vai carregar a sugestão, vamos usar a sugestão, pronto. Lembrando que isso aqui é para ele manter, para quando ele for criar a tabela no banco, ele criar com esse nome, e o nome dos campos também exatamente dessa forma aqui, certo? Esse display é para que vai aparecer na tela, o nome de que vai aparecer na tela, né? Nome, celular, e-mail. Como é parecido o nome da coluna, então eu deixei esse mesmo display, certo? Agora a gente vai criar a nossa classe, que é a nossa classe contexto, que vai acessar o banco de dados. Vim aqui, classe contexto, pronto. Na classe contexto aqui, pessoal, antes de criar a classe contexto, eu vou salvar aqui a classe usuário, certo? Eu vou vir aqui, ó, e vou baixar o Entity Framework Core, né? Que para a gente conseguir fazer o acesso ao banco de dados. Eu vou vir pelo gerenciador de pacote Nuggets, mas é claro, você pode baixar pelo gerenciador que você, da sua escolha, né? Que você utiliza. Vou vir aqui, está carregando aqui já. Eu vou baixar a biblioteca do ASP.NET Core, aqui, que é essa biblioteca aqui, ó, Microsoft.entity-framework Core, selecionar essa primeira opção aqui. Vou vir aqui e instalar ela. Já vou instalar no projeto todo, aqui é aceitar e só aguardar a instalação. Pronto, após a instalação, agora a gente pode voltar aqui no nosso contexto, né? E aqui a gente vai fazer o seguinte, colocar db context, contra o ponto, para adicionar a referência dele. Digitei errado, context, contra o ponto aqui, adicionar a referência dele. E agora a gente vai criar o construtor da classe. Deixa eu fechar aqui para ficar melhor a visualização. Aqui, aqui dentro agora eu vou colocar o db context options. Aqui eu vou colocar o meu contexto, fechar. Aqui o options, é uma variável. E agora aqui dentro do base, nós vamos receber vamos passar, né, no caso, options, certo? E nós iremos colocar esse comando aqui, ó, database, ensure create, ensure create. Por que que a gente coloca sempre isso aqui? Caso não exista a database, caso não exista a tabela, ele já usa a inteligência do ASP.NET Core do Entity Framework Core para criar essa base de dados e as tabelas que assim a gente definir dentro do DB7, no caso, as tabelas que a gente definir dessa forma. Aqui. Pronto. Pronto, feito isso aqui, ele já vai saber que ele tem que criar uma base de dados, né? E essa é a nossa tabela que a gente referenciou aqui. Pronto, feito isso agora, a gente vai para nossa startup, né? O que a gente vai fazer na nossa startup é criar a nossa string de conexão aqui, certo? Vou vir aqui. Nossa string de conexão, eu vou receber aqui o nosso banco de dados, né? Vou copiar aqui também para ser um pouco mais rápido, para não precisar digitar. Nosso banco de dados aqui no caso, ó, é o server, que é o local, e a base de dados. Eu vou colocar aqui o web MySQL aula, pronto. E aí é nossa usuário e nossa senha do nosso banco de dados. Lembrando que esse banco de dados é local meu aqui, certo? E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui, service.add add contexto. Aqui eu vou colocar com contexto, que é o nosso contexto, contra o ponto para adicionar nossa referência do nosso contexto. Agora aqui, eu vou vir aqui e vou fazer um options, expressão regular dele, options, meu options vai ter o ponto
MySQL, não, é use MySQL. Use MySQL, e dentro dele nós iremos passar nossa string de conexão, certo? E ponto e vírgula aqui. Vou dar um enter. Lembrando, pessoal, que a única coisa que você vê que é diferente aqui é isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl ponto aqui para adicionar a referência. Só aguardar para ele adicionar. Opa. Pessoal, só fazendo uma correção, na verdade eu falei que a gente não iria precisar utilizar esse cara aqui, ó, na verdade, né, esses caras aqui, ó, mas é o contrário. Na verdade, nós iremos utilizar esses dois caras, porque a gente está utilizando o MySQL. Claro, quando a gente está utilizando o SQL, só basta a gente importar esse cara aqui. Então, corrigindo, a gente vai utilizar sim essas duas bibliotecas aqui também, certo? Vamos para o fonte aqui, e no fonte a gente vai instalar essa biblioteca, que no caso ela que vai colocar aqui a disponibilidade para a gente utilizar o use MySQL, certo? Vamos vir aqui de novo no GitHub, ele vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Ó, MySQL Data Entity Framework Core. Vamos selecionar aqui essa opção e instalar, certo? Após a instalação dela, a gente vai instalar essa aqui embaixo também, que é o ASP.NET Core, né? SQL Data Entity Framework Core.design. Selecionar essa opção aqui e instalar também. Ele vai aparecer aqui a opção aceitar, só aceitar e continuar até finalizar a instalação. Pronto, instalou já os dois. Agora a gente vai voltar aqui, ó, no nosso startup. E agora no nosso startup, ó, vamos dar um Ctrl ponto aqui, que ele já vai mostrar pra gente aqui, ó, as nossas referências que a gente tem. Opa, dá um... Calma. Acho que ele ficou compilando, né? Deixa eu ver. Ó, dá um Ctrl ponto. Deixa eu ver. Aqui, ó. Usar Entity Framework Core, certo? Pronto. Utilizando ele já vai parar de dar esse erro aqui. Feito isso agora, a gente já vai para a nossa controller, que é a última coisa que a gente vai fazer. Vou vir aqui, clicar com o botão direito aqui, vamos adicionar uma nova controller, certo? Opa, adicionar novo item. Cancelar aqui, botão direito, adicionar novo item. Aí aqui seleciona ASP.NET Core, vamos selecionar aqui a nossa classe controladora. Vou tirar esse 1 aqui, ó, porque a gente vai colocar, controller, né? Tirar esse 1, vamos utilizar usuários, certo? Usuários, e vamos clicar em adicionar. Pensando bem, pessoal, em vez de a gente criar controller dessa forma tudo na mão, para ser um pouco mais rápido, como é um vídeo aula, né, de exemplo, vou deletar aqui, né, essa nossa controller que nós criamos agora de usuário. Eu vou criar da forma mais simples que tem, que é vir aqui, ó, com o botão direito, vir em adicionar controlador. Aí eu vou selecionar a opção, essa opção, que é controlador MVC, né, usando o Entity Framework. Adicionar, e aqui eu vou utilizar a nossa model, né, que vai ser a nossa model de usuário, e o nosso contexto, que é o contexto base, e vou adicionar. Ele vai pensar um pouquinho aqui e vai criar a nossa controller já com todos os métodos que a gente precisa. Ele está criando aqui todos os nossos controller, o controller dos métodos que a gente precisa CRUD, né, de cadastro, exclusão, leitura, essas coisas. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar o link desse projeto também para você baixar no GitHub, né? Caso tenha alguma dúvida, também é só deixar nos comentários como utilizar. Mas simplesmente o que a gente alterou aqui, basicamente aqui no contexto, foi somente do SQL aqui para o use MySQL. Pronto, ele gerou aqui a nossa classe, né? Ó, deixa eu ver, tá aqui. Gerou aqui nossa classe usuário, certo? Com todos os métodos, ó. Gerou aqui nosso contexto também, passando aqui no construtor da nossa controller, o método de listagem, o método de detalhes, o método de criação, né? O método para salvar a criação, o método para carregar a tela de edição,
o método para salvar a adição, a alteração no caso, né? O método para deletar, que ele busca, né, os dados que vão serem deletados para mostrar na tela, e aqui o método que delete, certo? Esse método aqui ele verifica se já existe o usuário. Pronto, feito isso, pessoal, ele também já criou também a nossa view model, né? Quando você faz isso, ele já cria a view model com todas as HTMLs básicos, né, que você necessita para todas as telas e todos os métodos que você vai utilizar aqui. Lembrando que eu não vou entrar a fundo por aqui nesse Scrud porque é bem básico, né? Ele cria o wizard, ele cria, né? E não é um wizard ruim assim, porque no caso dá até para você alterar o fonte caso você queira, né? Que é HTML que ele cria, certo? Então, eu vou só mudar aqui para Web MySQL Server aqui para ele executar como no CMD, né? Agora eu vou mostrar aqui o MySQL, as bases que a gente já tem hoje lá. No caso aqui, ó, eu vou vir aqui em nova query só para demonstrar, aqui, né? Foi. Só para demonstrar todas as bases que nós temos aqui, né? Ó, as bases que nós temos é essa MySQL e tal, essa aqui e a nossa que a gente vai criar, no caso, deixa eu colocar aqui o Visual Studio, o nome da nossa é, aqui no Startup, é Web MySQL, né, aula. Até coloquei aqui um pouco errado, então vai ser assim, colocar tudo maiúsculo, SQL, MySQL aula, certo? Essa é a base que vai aparecer aqui pra gente também. Feito isso, agora a gente vai executar o projeto. Já começou aqui a execução do projeto. Ele iniciou aqui o projeto, ó, abriu aqui a página web. Aqui a página web, deixa eu só arrumar ela. Pronto, aqui abriu a página web. Agora eu vou adicionar o menu aqui para ficar mais simples também para a gente mostrar a nossa página, certo? Eu vou pegar aqui o nome do controlador, né? Que o nome do controlador é esse. Controller. Vou vir aqui nas views, né? Vou vir em Shredded, Layout. Para ficar mais rápido aqui, ó, eu vou vir aqui e vou alterar essa que já existe mesmo, que é a privacidade, vai ser agora isso. Index e usuários, certo? E agora eu vou dar vou ir lá no site, né, no caso aqui, dar um Ctrl F5 para já aparecer o nosso menu aqui em cima. Pronto, aparecendo o menu aqui em cima, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui, já para mostrar a lista de usuários. Pronto, feito isso, ó, como não tem nenhum usuário, eu vou clicar em novo para cadastrar um novo usuário. Vou vir aqui, vou colocar o nome dele. Vou colocar o celular. E vou colocar o e-mail. Pronto, agora eu vou clicar em criar aqui. Pronto, feito isso, ó, ele já criou o usuário, certo? Agora eu vou clicar aqui de novo, vamos criar um outro usuário. Testes. Celular, vamos colocar aqui. O e-mail. .com. E vamos criar um novo usuário. Pronto, feito isso, ele criou o usuário. Agora vamos alterar também esse usuário aqui para ver se ele está alterando também. Testes 2, eu escrevi errado aqui de propósito, vou colocar testes. Pronto, e salvar. Pronto, salvou. Agora eu vou vir aqui no nosso MySQL e vou mostrar aqui, né, todas as bases que ele tem de novo, ó. Aqui, ó. Ele já criou a nossa base, certo? Então vamos fazer o seguinte. Use essa base, certo? E agora nós iremos dar um select na tabela de usuário. Vamos ver se ele criou essa tabela. Ó, ele já criou e já inseriu os dados na tabela de usuário. É bem simples, não muda muita coisa do SQL para o MySQL no caso de comandos dentro do Visual Studio, no caso do C# que você vai utilizar, certo? Vamos deletar aqui o primeiro registro, ó.
deletar. Deletou com sucesso e é isso, pessoal, não tem muito segredo, certo? Vou passar bem rápido pelo fonte, né? Porque não tem muito segredo, né, nesse fonte, porque basicamente é quase igual aos exemplos que a gente já cria, né? A primeira coisa que eu fiz aqui foi criar a model, né? A model de usuário, com todos os campos do usuário pertencente ao usuário. Depois eu criei o contexto, né? Colocando aqui em Ensure Create para ele criar a base e a tabela, se caso não existe. E aí depois eu fui no nosso startup aqui, né? Aqui. Nosso startup, e coloquei a configuração do MySQL. Então a única diferença até esse ponto seria esse cara aqui e a string de conexão, que é um pouco diferente do SQL para o MySQL. Somente isso por enquanto mudou. E é claro, também a instalação dos nossos pacotes nuggets, né? Também que nós instalamos. Depois eu fui para controller, criou a controller bem básica, foi o wizard, né, do próprio Visual Studio que criou o nosso controller, bem básico, né, para não estender muita aula, e também as nossas views, certo? Eu acredito que é isso, não tem muito segredo, né? Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, pode deixar nos comentários, ou então, no caso, baixem a fonte, dê uma olhada na fonte, tenta seguir o exemplo pelo vídeo mesmo, antes de olhar o fonte, né? Caso tem alguma diferença, alguma coisa não funcione, baixa o fonte, compara o seu fonte com o fonte que eu fiz aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aí no vídeo, certo, pessoal? Eu agradeço a todos, né? Obrigado a todos que acompanharam até o final e até a próxima. Tchau, tchau.